noite, pessoal. Bem, então na terça-feira passada, a gente apresentou aqui alguns exemplos de resolução de equações pelo método de Newton-Raphson. Eu apresentei para vocês aquela planilha do Excel para implementação das fórmulas. Mostrei até um exemplo que no início não funcionou muito bem, né, porque envolvia uma função exponencial que a célula não estava calculando de acordo com a definição da função. Aí fizemos ali a correção. E depois, pessoal, eu publiquei ali no Moodle, né, além dos arquivos da aula, eu publiquei uma lista de exercícios sobre resolução de equações, né, e conforme eu disse para vocês, né, eu não preparei a atividade de avaliação conforme estava marcado para hoje, então eu vou organizar a atividade, o próximo trabalho será publicado ali na terça-feira, tá? E vai ser um exercício sobre resolução de equações no método de Newton-Raphson, usando o método de Newton-Raphson, melhor dizendo, e vocês poderão usar a planilha, né, para resolução, né, mas aí eu vou pedir para vocês organizarem, né, os cálculos, apresentando a sequência ali, destacando, né, que os valores de x que são gerados, né, pelas fórmulas iterativas é que realmente interessam, né. Vai apresentar aquela conclusão conforme a gente mostrou ali nos exemplos, tá? Bem, então na aula de hoje eu vou falar sobre a resolução de sistemas de equações lineares, né, que é um tema aqui do curso. E, bom, dentre os diversos problemas que são estudados no cálculo numérico, a resolução de sistemas de equações lineares ela é um problema que se relaciona com diversas outras áreas, né, com diversas outras disciplinas, porque sistemas de equações lineares podem surgir quando se modela um circuito elétrico, quando se modela uma reação química, né, quando se modela a economia usando os modelos de Leontief, né. Então, tem muitas áreas de conhecimento, né, que se utilizam, digamos assim, da representação, das operações com matrizes e sistemas de equações lineares para formular, né, questões e tentar responder a certas perguntas, né. Então, a solução de um sistema de equações lineares, em alguns casos, pode responder, né, a esse tipo de situação, tá? Bom, então, os sistemas de equações lineares, eles têm né, uma tradição já de métodos de resolução, e que são de dois tipos, né? Existem os métodos chamados de métodos diretos, né, que tem esse nome porque possibilitam calcular a solução do sistema através de um número finito de operações aritméticas, incluindo, né, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E os métodos chamados de iterativos, que são aqueles métodos que funcionam de modo parecido ao método de Newton-Raphson, né? Tu lança uma semente, é uma aproximação inicial, tá, para a solução, e aí tu vai gerando uma sequência de aproximações sucessivas, né, que, sob certas condições, vão convergir para a solução exata do sistema, e aí tu estabelece um critério de parada e utiliza, né, aquelas fórmulas iterativas um certo número de vezes, e dentre, então, os métodos diretos, os mais conhecidos, que possivelmente
vocês já conhecem lá do ensino médio, é a regra de Cramer, ou o método de Cramer, ou fórmula de Cramer, né? Então, Cramer foi um matemático que estudou a teoria do sistema de equações lineares, estudou a teoria dos determinantes e demonstrou que, no caso dos sistemas de equações com N equações e N incógnitas, se a matriz dos coeficientes tiver um determinante diferente de zero, o sistema terá uma solução única. Esse teorema é conhecido como teorema de Cramer, e ele estabeleceu até uma fórmula para calcular a solução neste caso através da divisão de determinantes. E essa regra, ou fórmula, devido ao Cramer, ela é bastante importante do ponto de vista teórico, porém ela não tem muita importância prática, porque para quem já tentou calcular determinantes, né, o determinante de ordem 2, fácil, né, de ser calculado, mas à medida que aumenta o tamanho da matriz, o determinante se torna uma tarefa difícil de ser calculada. É difícil de calcular um determinante de uma matriz com 6, 7 linhas e colunas, né? Então, quando o número de linhas e colunas aumenta, o determinante fica muito difícil de ser calculado, então a fórmula de Cramer ela perde sua importância do ponto de vista prático. Existe então um método conhecido como o método de eliminação de Gauss, né, que foi devido ao Gauss. Gauss é um matemático do século XVIII, considerado um dos maiores matemáticos da história. Então ele fez muitas contribuições na teoria dos números, no cálculo diferencial. Para quem já estudou cálculo, tem um teorema famoso, né, conhecido como teorema de Gauss, teorema da divergência. Ele fez contribuições na probabilidade. Ele fez contribuições na época que ele viveu, foi no final do século XVIII, ele fez contribuições em praticamente todas as áreas do conhecimento em que ele atuou. Na época não havia muita divisão entre matemática, física, química, biologia, né? Então o pessoal atuava em muitas áreas e nas suas vizinhanças, né? E então o método de Gauss, ele foi desenvolvido pelo Gauss e ele foi então capaz de desenvolver um método direto de resolução que permite o cálculo da solução com um número de operações proporcional a n ao cubo, né, onde n é a ordem da matriz de coeficientes, né? Eu estou falando de um sistema com n equações e n incógnitas, né? Então, comparado com qualquer outro método direto, o método de Gauss é o que permite calcular a solução com o menor número de operações e de modo eficaz, né? Então, por causa disso, ele é o método mais utilizado nos programas de computador. Quando tu pega lá uma calculadora, um software, e hoje tem muitos programas, muitas páginas na internet onde tu entra lá com os dados de um sistema, coloca ali, espera alguns segundos e pega a resposta, né? Como é que esses programas calculam a solução? Pelo método de Gauss. E entre os métodos iterativos, que sob certas condições eles são competitivos e até podem ser tão bons quanto o método de Gauss, existem dois mais conhecidos, o método de Gauss-Seidel e o método de Gauss-Jacob. Então esse é o cardápio, digamos, né? Dois métodos diretos mais conhecidos, o método de Cramer e o método de Gauss, e dois métodos iterativos mais conhecidos. Uma baixada no som aqui do negócio que com a sugestão. Por favor, feche o microfone, pessoal. Obrigado. Então, eu vou mostrar para vocês na aula de hoje a discussão do método de eliminação de Gauss, tá? E em função dessa circunstância, né, pessoal, que a gente está trabalhando no modo remoto e para que a gente consiga desenvolver, né, os exemplos, eu selecionei alguns exemplos aqui que a gente vai trabalhar com operações que não vão exigir muita energia gasta no arredondamento, né, porque aí nosso tempo não seria suficiente. Então, eu vou apresentar a ideia central, primeiramente, do método de Gauss, né, apresentando
primeiro a classificação de sistemas e depois a discussão de alguns exemplos para ilustrar o funcionamento do método, né? Eu vou mostrar também o algoritmo, como se fosse assim a sequência, né, de passos que um programa efetua na hora de resolver um sistema de equações pelo método de Gauss, né? Nos livros de cálculo numérico, né, vocês vão encontrar exemplos de resolução de sistemas, nos livros de álgebra linear também a gente encontra exemplos, né, e na biblioteca, se vocês procurarem, tem alguns livros que têm acesso online, né, de álgebra linear especialmente, então vocês podem eventualmente, né, procurar, além dos exemplos que eu vou trabalhar aqui, alguns outros para complementar aí, né, a visão de vocês sobre o método do de Gauss. Ok? Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Tá. Eu vou abrir um arquivo aqui antes, eu já compartilho a tela aqui, tá? Só um minutinho. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui, pessoal, o arquivo que está no Moodle ali, que eu falei para vocês, ó. Então está aqui nesse tópico aqui, logo abaixo da atividade de avaliação, tem as listas de exercícios, tem uma lista que chama resolução de equações, ó, tá? Então eu coloquei, acho que foi ontem ou anteontem, tá? Então eu tenho aqui algumas equações, né? Então peço para resolver, né? E tem aqui algumas afirmações que eu fiz, pede para classificar como verdadeiro ou falso e justificar, tá? Então são questões, e eu coloquei uma referência bibliográfica, o livro da Ruggiero, né? Que vocês podem eventualmente, né, consultar. E esse livro realmente ele não tem acesso online, tá? Eu vou ver se tem algum livro de cálculo numérico que eu possa colocar aqui que tem acesso online para ajudar vocês. Então, vamos lá. Então, assim, pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês uma discussão sobre sistemas de equações lineares, né, com N equações e N incógnitas, chamados sistemas de equações lineares N por N, né, que é o formato típico que está apresentado em tela aqui, né. Então, a gente tem N equações e cada uma delas tem N incógnitas, né. Então, esse é o formato, digamos, padrão, o formato usual, né? E então as incógnitas serão representadas, né? São representadas pelas letras, os valores x1, x2, etc., xn, né? E os coeficientes do sistema são esses números, o A11, o A12, etc., o A1n, que multiplicam, né, em cada uma das linhas as incógnitas representadas por x1, etc., xn. E do lado direito, os valores B1, B2, etc., Bn são valores conhecidos, né, são constantes, que são dados do problema, né, às vezes, dependendo de um circuito, é a corrente total que circula num determinado nó, né, quando é um modelo de Longchamp, pode ser a produção lá de equilíbrio do sistema, ou a demanda intermediária, ou a demanda total, tá? Então, há diversas possibilidades, digamos assim, para os valores das constantes que aparecem do lado direito, né? Então, na nomenclatura, né,
a gente costuma dizer que os coeficientes, né, o A1, etc., o A1N, o AN1, o ANN, vão formar a chamada matriz de coeficientes do sistema, ou a matriz dos coeficientes. Então, essa matriz geralmente é representada pela letra maiúscula A, e é uma forma de, muitas vezes, escrever o sistema numa notação mais simplificada, como nós vamos ver mais para frente. Né? Mas o importante aqui é a gente saber identificar, né, e dar os nomes aos termos que aparecem na equação. Então, a matriz A é a matriz de coeficientes. O vetor x, que aparece ali na forma de vetor transposto, né, para ser uma linha em vez de coluna, para ficar mais econômico aqui o espaço, é o vetor das incógnitas do sistema. E o vetor B, B1, Bn e tal, né, forma de vetor transposto, é o vetor das constantes, os valores que aparecem no lado direito das equações. Então, no sistema acima, são conhecidos os coeficientes, a e j, né, para cada par i e j, de 1 até n, e as constantes, di para i de 1 até n. E as incógnitas são os valores de x1, x2, xn. Então, uma solução de um sistema é um conjunto de valores das incógnitas que satisfazem todas as equações do sistema simultaneamente, né? Então, quando a gente encontra um conjunto de valores que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo, a gente diz que encontrou uma solução. Então, aqui, por uma questão de simplicidade, né, pessoal, e também porque é o que acontece com maior frequência, no nosso caso aqui, a gente vai tratar de matrizes com coeficientes reais, constantes reais, e as soluções que nós vamos procurar, que nós vamos calcular, são formadas de números reais. Então, os valores de x1, x2, etc., xn, né, as incógnitas, são todos números reais. Né? Nós não vamos trabalhar com sistemas que envolvam números complexos. Né? Então, está escrito ali, todos os sistemas discutidos envolvem números reais. Bom, então a primeira coisa, né, a observar é que quando a gente analisa, né, um sistema de equações, quanto à existência de soluções, eu faço uma analogia com aquelas equações, né, que nós vimos aí em algumas aulas, que às vezes uma equação tem uma raiz só, tem duas, tem três, nós vimos até alguns exemplos de equações que possuem infinitas raízes. No caso de um sistema de equações, são três as possibilidades. Né? Então, quanto à existência de soluções, um sistema pode ser possível e determinado quando possui somente uma solução, né? Também nos livros esses sistemas são chamados de compatíveis e determinados. Né? Um sistema é compatível e determinado quando possui somente uma solução. Eu estou usando a terminologia possível e determinado. Né? Então, o fato de ser possível significa que tem solução, né? E o fato de ser determinado significa que é uma só. A outra possibilidade é o sistema possível e indeterminado. Então, quando ele tem soluções e são infinitas. Tá? E o sistema pode ser impossível quando não possui solução. Então, essas são as três possibilidades. Não existe, por exemplo, um sistema de equações que tenha somente duas soluções ou três. Se tiver mais de uma, ele terá infinitas soluções. Né? Bom, aí tu pode dizer que é impossível, é um sistema que tem algum defeito, ou então, na verdade, né, pessoal, se a gente pensar em termos práticos, digamos assim, olha, o pessoal vai fazer um experimento lá no laboratório, né, e quer descobrir a relação que existe entre o tempo de fermentação lá de um produto, que uma bactéria produz lá um processo de fermentação e, sei lá, além o tempo e o rendimento daquela experiência, o volume produzido, né? Ou então o tempo e a quantidade de açúcar que é encontrado lá no produto que é gerado por aquela experiência. Então, há diversas possibilidades, né? Então, geralmente, quando uma pessoa faz um experimento, né, ou então quando faz um modelo da economia em que conduz a um sistema de equações, a pessoa espera que aquele sistema tenha solução. Né?
Imagina lá, o cara está no laboratório, lá montando um circuito elétrico, aí vem a equipe ali, vão montar o sistema, não sei o quê, dá um sistema 5x5, aí o sistema não ter solução, não faz muito sentido, digamos assim, né? O que a gente espera é que geralmente os sistemas que correspondem a algum problema prático, que ele admita a solução. Pode ser que tenha uma só, pode ser que tenha infinitas, mas a gente espera, né? O mais usual é que o sistema, de fato, admita a solução, né? Mas, né, teoricamente, né, pode acontecer, né, do sistema não ter solução. E quando isso acontece, no caso de um experimento, no caso de um modelo, o que a pessoa faz? Ela pode, de repente, repensar o experimento, ela pode refazer o modelo, porque tal, né? O que adianta desenvolver um modelo para a economia que conduza a um sistema impossível? Não vai servir para nada, né? Convenhamos que não vai ter utilidade alguma desenvolver um sistema de equações que não possui solução. Do ponto de vista teórico é importante, né? Mas na prática realmente não é. Bom, então como eu disse para vocês, né? Então está documentado aqui por escrito, né, os sistemas os métodos de resolução, desculpe, chamados de diretos, que calculam a solução após a aplicação de um número finito de operações aritméticas, o método de eliminação de Gauss e o método de Cramer. Né? Como eu disse para vocês, o método de eliminação de Gauss, no caso de um sistema N por N, o número de operações aritméticas no total, né, somando as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, o número de operações é proporcional a N ao cubo. Tá? Enquanto o método de Cramer, o número de operações é proporcional ao fatorial de N. Então, para quem conhece, né, o comportamento de N ao cubo e N fatorial, sabe que o fatorial cresce muito mais rápido que N ao cubo. Então, por causa disso, né, o método de Cramer, né, ele acaba acarretando, acaba gerando um esforço computacional muito grande, né, e, como eu disse para vocês na observação anterior, ele deixa de ser competitivo na medida que o N vai aumentando de valor. Os métodos iterativos, ele calcula então sequência de aproximações, né, e sob certas condições é garantida a convergência para a solução exata. E os mais indicados para sistemas esparsos. O que são os sistemas esparsos? Está escrito aqui. É quando a matriz de coeficientes ela tem uma grande quantidade de coeficientes iguais a zero. Né? Então, naquela matriz A que eu apresentei no início, né, imagina uma matriz 10 por 10, tem 100 elementos. Né? Se essa matriz tiver em torno de 40%, 50% de coeficientes iguais a zero, tá? Em torno da metade, um pouco mais, então os métodos iterativos acabam sendo competitivos para gerar a sequência de aproximações que vai convergir para a solução exata sob certas condições. Qual é, digamos assim, o custo, né, dos métodos iterativos? Tu tem que ter um recurso computacional bastante rápido para gerar as aproximações sucessivas. Imagine, por exemplo, resolver um sistema com 10 equações e 10 incógnitas. Então, tu terá que gerar uma sequência que converge para o x1, para o x2, para o x3 até o x10. Né? Então, fazer isso gera, né, uma grande quantidade de operações e aí tu tem que ter condições de fazer isso automaticamente. Né? Nós temos que pensar assim, né, pessoal? A teoria matemática, tá, ela tem que nos dar certas garantias, certo? Ok. Só que, com o avanço da tecnologia, com a possibilidade de termos máquinas, né, como a planilha do Excel, melhor dizendo, recursos como a planilha do Excel e outros programas que fazem cálculos matemáticos muito rapidamente, né, então isso barateou, né, tornou mais acessível a aplicação desses métodos que geram um grande esforço. Então, se tu quiser fazer a solução de um método, a solução de um sistema de equações com 10 equações e 10 incógnitas por um método iterativo, hoje é tranquilo fazer. Os recursos computacionais hoje permitiriam um usuário até pouco experiente consegue fazer a implementação desses métodos, né, bastando aí ler um manual de como implementar as fórmulas. Isso é uma coisa relativamente simples até de fazer. Né? Só que os cálculos não tem mais sentido, né, hoje, no estágio atual
da tecnologia no estado civilizatório atual, não tem mais sentido alguém fazer esses cálculos manualmente, né? O que é importante, então, é a pessoa saber preparar as fórmulas, né? Saber escrever as fórmulas de modo correto, porque tem que ter feito uma preparação para garantir a convergência, né? Então, essa parte a máquina não faz. Aí quem tem que fazer é a cabeça do usuário, tá? Bom, então, como eu disse para vocês, né, o método de eliminação de Gauss, ele é um método direto de resolução de sistemas de equações. Então, lá no início, né, nós tínhamos uma matriz de coeficientes cheia, tá certo? E o método de eliminação, ele vai trabalhar com aquela matriz de modo que o sistema seja dado inicialmente, seja transformado num sistema equivalente em que a matriz de coeficientes tem esse formato chamado formato triangular aqui. Então, todos os coeficientes da matriz serão iguais a zero, desde que o i seja maior que o j. Então, o a e j será igual a zero, se o i for maior que o j. O objetivo do método, por isso vem o nome de método de eliminação gaussiana ou método de eliminação de Gauss. Esses coeficientes aqui, ó, abaixo da diagonal da matriz principal, da diagonal principal da matriz de coeficientes, melhor dizendo, esses coeficientes vão ser transformados em valores iguais a zero, tá? E como é que isso é feito? Isso a gente vai ver. Então, essa etapa, que é do método de eliminação, se baseia em troca de linhas ou combinações lineares entre as linhas, tá? Então, uma hipótese muito importante, pessoal, como eu disse para vocês, é que é possível fazer essas operações sem arredondamento, tá? Isso é uma hipótese que, teoricamente, é válida, né? Por exemplo, se eu tenho que dividir 3 por 7, eu posso escrever 3 sétimos, né? Deixo lá indicado a operação 3 sobre 7 e vou fazendo todas as operações, né? De modo que esta operação de divisão, se ela não é realizada, se eu pegar uma calculadora e realizar a operação, eu vou ter que truncar a divisão, vou ter que pegar lá o resultado da divisão com 5, com 6, com 7, com 8 casas decimais, eu vou ter que fazer um arredondamento, tá? Se eu deixo indicado, e isso é possível fazer teoricamente, em todas as etapas do processo, eu vou conseguir achar a solução exata, tá? Então é nesse sentido que o método de Gauss, ele permite calcular a solução exata, tá? Porque teoricamente é possível fazer todas as operações sem fazer arredondamento, tá? Então, esses coeficientes que aparecem aqui debaixo da diagonal principal, da matriz de coeficientes, esses coeficientes são iguais a zero no processo de eliminação por definição, tá? Se tu fizer na calculadora, não vai ser igual a zero, tá? Existe uma diferença, né? Nós vimos lá no início do semestre que certas operações que a gente faz na máquina de calcular, né, não dão um resultado exato, tá? Então a gente tem que saber diferenciar o que é teoria e o que é o resultado obtido na máquina, né? Então na teoria é possível fazer isso, então nós vamos usar o resultado teórico, tá? Bom, vamos supor que eu tenha feito o processo de eliminação ou triangulação aqui da matriz de coeficientes, né, como está escrito aqui em tela. Aí vejam que na última equação eu só tenho uma incógnita, né? Então, se esse coeficiente, o ANN, for diferente de zero, eu consigo calcular o XN. Na penúltima equação, eu vou ter duas incógnitas. Aí eu substituo o XN que eu conheço, obtenho o XN menos 1. E aí eu vou indo, né? E esse processo, então, chama-se substituição retroativa ou retrosubstituição, e eu consigo calcular as incógnitas uma a uma, né? O XN menos 1, etc., até o X2 e o X1. Então eu vou calculando, né, e se as condições todas forem satisfeitas, né, se os elementos que estão na diagonal principal forem todos diferentes de zero, vai ser possível resolver de modo único o sistema de equações. Se não, das duas, ou o sistema terá infinitas soluções, ou será impossível, e isso será diferenciado, né, uma situação da outra, também pelo método de Gauss. O método de Gauss é capaz de responder as três situações previstas lá na classificação, tá? Ele permite calcular a solução se a solução for única,
e permite distinguir quando o sistema tem infinitas soluções e quando o sistema é impossível. Tá? Então, vamos ver aqui a descrição do método de eliminação de Gauss mais detalhadamente. Não sei se vocês têm alguma pergunta, antes de eu chegar na descrição detalhada. Então, essas são as operações básicas ou operações elementares do método de Gauss. Tá? Multiplicação de uma linha do sistema por uma constante diferente de zero. Então, eu pego a linha e multiplico por 2, por exemplo. Eu pego uma linha e multiplico por 1/5. Tá? Então, multiplicar uma linha por significa, né, multiplicar toda a equação, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, por um número diferente de zero, né, não modifica a solução do sistema. Se eu substituir uma linha por uma combinação dela com outra linha, ó, a linha I recebe a linha I mais K vezes a linha J, isso também não altera a solução do sistema. E se eu trocar duas linhas de lugar, né, a linha I troca de lugar com a linha J, evidentemente que isso também não altera a solução de um sistema, porque todas essas operações são reversíveis. Né? Mas se eu trocar duas linhas de lugar, trocar a linha 1 com a linha 3, por exemplo, a solução do sistema continua a mesma. Né? Se eu multiplico uma linha inteira por 2, a solução também não se altera. E se eu multiplicar uma linha por 2, somar com a outra, com a linha 1, multiplico por 2, somo com a linha 3, também não multiplico, não altera a solução do sistema, porque essa operação é perfeitamente reversível. Tá? O que eu não posso é multiplicar uma linha inteira por zero. Né? Evidentemente que a linha vai desaparecer e o sistema será modificado. E a solução também. Então, eu posso multiplicar uma linha inteira de um sistema, ou duas ou três, né, por uma constante diferente de zero. Então, essas são as operações básicas, tá? Ou chamadas de operações elementares que não modificam a solução de um sistema de equações. Então, o método de eliminação consiste na aplicação de um número finito de operações elementares sobre as equações, eliminando incógnitas. Essa etapa é conhecida como etapa de eliminação. Como é que eu faço o processo? Em cada etapa, como o I varia de 1 até n-1, no caso de uma matriz de coeficientes com 3 equações e 3 incógnitas, um sistema 3×3. O I vai variar de 1 até 2. Se for um sistema 10×10, o I vai de 1 até 9. Então, usa-se o elemento A e I como pivô, então o elemento pivô está sempre na diagonal principal, para a eliminação das incógnitas que estão na iésima coluna, nas linhas I mais 1 até N. Então, abaixo do pivô, os elementos serão zerados. Portanto, em cada etapa, o pivô deve ser não nulo. Tá? Então, o elemento que está na diagonal principal, da matriz de coeficientes, para ser pivô, ele tem que ser diferente de zero. Então, quando ele for diferente de zero, tu aplica a fórmula que está escrito aqui. O multiplicador MJI será o AJI dividido pelo AII, quando o J vai de I mais 1 até N, e tu aplica essa transformação aqui. Ó. LJ recebe LJ menos MJI vezes LI. Tá? Isso vai eliminar o elemento AJI. E essa transformação tu fará entre as linhas do sistema, onde o J varia de I mais 1 até N para cada valor de I. Significa que tu vai sempre zerar os elementos que estão abaixo do pivô. Na primeira, da segunda até a enésima linha, na segunda coluna, da terceira até a enésima linha, e assim sucessivamente. Então, o pivô não pode ser igual a zero. Se ele, eventualmente, em alguma etapa, o pivô for igual a zero, tu vai procurar abaixo das linhas onde está o pivô, alguma linha onde aquele elemento seja diferente de zero, tu troca a linha, então o pivô passa a ser diferente de zero. Se isso não for possível, é um indicativo de que o sistema ou é impossível ou tem infinitas soluções. Após a eliminação, tu faz a substituição retroativa, resolvendo o sistema calculando as incógnitas de trás para frente, né? xn, xn menos 1, x2 e x1. E a verificação da solução, né, consiste na substituição dos valores encontrados para os incógnitos no sistema original para a verificação. Porque tu tinha um sistema, e aí tu transformou em outro sistema equivalente. Né? Ao resolver esse sistema equivalente, tu vai obter um conjunto de valores. Tu vai verificar que este conjunto de valores vai ser solução também do sistema original. Tá? Vai pegar o primeiro conjunto de equações antes da eliminação e vai substituir ali e vai verificar que a solução realmente foi encontrada. É isso. Então, primeiro exemplo. Se vocês tiverem um caderno, né, uma folha aí, para vocês quiserem acompanhar,
né? Ou então depois vocês tentem fazer as contas. Eu vou apresentar para vocês, né, as operações elementares sobre as linhas de modo simplificado. Tá? Então está aqui o primeiro exemplo. Sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Tá? Tá ali, 4 equações e 4 incógnitas. Então tá, ó. Primeira equação, x1 mais x2 mais 3x4 igual a 4. 2x1 mais x2 menos x3 mais x4 igual a 1. E 3x1 menos x2 menos x3 mais 2x4 igual a menos 3. E quarta equação, menos x1 mais 2x2 mais 3x3 menos x4 igual a 4. Então, olha só, o pivô é o A11, que é o coeficiente aqui do x1 na primeira equação. Tá? Então, esse é o pivô. Então, olha só, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Eu vou calcular o multiplicador dividindo o elemento que eu quero zerar pelo pivô, ó. Então, olha só, divido 2 por 1 dá 2, né? Então, faço linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Isso equivale a fazer o seguinte, né, pessoal? Eu vou multiplicar toda a linha 1 por menos 2, menos 2 vezes x1, menos 2 vezes x2, aqui vai dar menos 6 vezes x4, e aqui igual a menos 8, e vou somar este resultado com a linha 2. E o resultado desta operação vai ser colocado no lugar da linha 2. Tá? Então vejam, ó, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Menos 2, x1 mais 2 dá 0. Menos 2x2 mais x2, menos x2. Menos 2 vezes 0 dá 0. Soma com menos x3, dá menos x3. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1, menos 5x4. E menos 2 vezes 4 é menos 8. Soma com 1 dá menos 7. Então está aqui a segunda linha, vejam que o x1 desapareceu. Tá? Agora vamos lá para a linha 3. Ó. Eu quero zerar o 3. O pivô é 1. 3 dividido por 1 é 3. Então, eu vou fazer linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Tá? Veja que a linha 1, aquela operação foi só uma operação intermediária. A linha 1 continua lá, paradinha. Ó. Então, vou fazer de novo aqui. Menos 3 vezes x1 mais 3 vezes x1, 0x1. Menos 3 vezes x2, dá soma com menos 1, menos 4. Menos 3 vezes 0 dá 0. Soma com menos x3, menos x3. Menos 3 vezes 9, soma com 2, menos 7. E menos 3 vezes 4 dá menos 12, soma com menos 3 dá menos 15. Tá? Então está aqui a linha 3, a nova linha 3 em que o x1 foi eliminado. E finalmente, ó, a linha 4 vai receber a linha 4 mais a linha 1. Por quê? Tu queres eliminar este coeficiente, que é menos 1. Divide pelo pivô, que é 1, o multiplicador é menos 1. Como tem o menos da forma, menos com menos 1, linha 4 mais linha 1 é a operação que tu precisa realizar para zerar este elemento aqui. Então, ó, somando linha 4 com a linha 1. 1 mais menos 1 dá 0. 1 mais 2 dá 3. 0 mais 3 dá 3. 3 soma com menos 1 dá 2. E 4 soma com 4 dá 8. Então, aqui, ó, vejam que na coluna 1, né, só sobrou o x1 na primeira equação. A incógnita x1 foi eliminada das linhas 2, 3 e 4 através daquelas transformações. Tá? Agora, na segunda etapa, eu vou usar este elemento aqui como pivô para zerar o menos 4 e o 3. Ele é diferente de 0, então posso utilizar. Se eu quiser, eu posso multiplicar por menos 1 para tornar esse coeficiente igual a 1. Tá? Não tem nenhum problema fazer isso. Mas eu vou usar o A22, que é menos 1, como pivô, e vou fazer as seguintes transformações. A linha 3 recebe a linha 3 menos 4L2, e a linha 4 recebe a linha 4 mais 3 vezes a linha 2. Então eu pego esse sistema aqui, ó, multiplico esse aqui por menos 4 e somo, e depois multiplico por 3 e somo com a linha 4. Tá? Então, eu fazendo isso, a gente vai ter a linha 1 conforme ela foi dada originalmente, a linha 2 permanece após a primeira transformação, e está aqui a nova linha 3, 3x3 mais 13x4 igual a 3, e a linha 4 sobra menos 13, x4 igual a menos 3. Por quê? Vamos fazer aqui, ó, lá do outro lado, linha 3 recebe linha 3 menos 4L2. Ó.
Linha 3, menos 4L2. Menos 4 vezes menos 1 mais menos 4 dá 0. Menos 4. Soma com menos 1, multiplica aqui dá 4. Soma com menos 1 sobra 3. Menos 4 vezes menos 5 dá 20. Soma com menos 7 dá 13. E menos 4 vezes menos 7 dá 28. Soma com menos 15 dá 13. Né? Então, por isso que dá esta equação na linha 3 aqui. Né? E a linha 4 recebe a linha 4 mais 3 vezes a linha 2. Vamos ver. Multiplica por 3 e soma, dá 0. Multiplica por 3, soma, dá 0. Multiplica por 3, dá menos 15, soma, dá menos 13. Multiplica por 3, dá menos 21, soma com 8, dá menos 13. Então tá aqui, ó. Esse sistema é um sistema triangular superior. Ó. Vejam que já nessa etapa aqui, ó, todos os coeficientes que estão abaixo da diagonal principal estão zerados. Tá? Então eu já posso fazer aqui, nesta etapa, a substituição retroativa. A equação 4 implica, né, o x4 igual menos 13 dividido por menos 13, que é igual a 1. Na equação 3, substituindo o x4 por 1, eu vou obter o x3, isolando o x3 ali, né? Fica 13 menos 13 x4 dividido por 3, é só isolar aqui, ó. Este termo subtrai lá do outro lado e divide por 3. Como o x4 é 1, vai ficar 13 menos 13, que é 0, divide por 3 dá 0. Então o x3 é 0. Então o x4 é 1, o x3 é 0. Substitui na equação 2. Tu vai ter menos, o x2 igual a menos 7 mais 5x4 mais x3, substitui os valores, menos 7 mais 5 mais 0, dá 2. E a equação 1, tu substitui o x4, que é 1, e o x2, que é 2, né? Naquela equação vai ficar 4 menos 3x4 menos x2, ou seja, 4 menos 3 menos 2, que é menos 1. Então, esta é a solução do sistema de equações. É um sistema que tem uma única solução, né? O x1 igual a menos 1, o x2 igual a 2, o x3 igual a 0 e o x4 igual a 1. Esse sistema é um sistema possível e determinado. Tá? Em função aqui, então, do contexto, né? Vocês têm aqui os valores, ó. Vocês têm os valores aqui, vocês pegam esses valores encontrados para x1, x2, x3, x4 e vão substituir aqui, ó, no sistema que foi dado originalmente. Ó, pega esse sistema, pega o conjunto de valores que é a solução, vocês vão ver que vão ser satisfeitas todas as equações ao mesmo tempo. De fato, aquela ali é a única solução do sistema. Tá? Então, a conclusão, né, para organizar toda essa quantidade de operações, o sistema dado originalmente, está apresentado aqui, ó, ele é possível e determinado, e a única solução é x1 igual a menos 1, x2 igual a 2, o x3 igual a 0 e o x4 igual a 1. Então, eu vou fazer a verificação aqui por substituição oral, quer ver? Ó? O x1 é menos 1, o x2 é 2, então menos 1 mais 2 dá 1, mais 3 vezes 1, 1 mais 3 dá 4. Né? Depois, 2 vezes x1, menos 2, mais 2 dá 0, menos 0 dá 0, mais x4, que é 1, dá 1. Né? 3 vezes x1 ali na terceira equação. 3 vezes x1 é 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, deixa o menos 3 lá na memória. Menos x2 dá menos 5. Menos 5 menos x3, que é 0, daí fica menos 5. Mais 2, menos 5 mais 2, ó, o x4 é 1, né? Então fica menos 5 mais 2, que é menos 3. E na quarta equação, né, o x1 é menos 1. Menos menos 1 dá 1. Então está lá na memória. 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Agora a memória tem 5. 3 vezes 0, 3. Soma na memória dá 5. O x4 é 1, 5 menos 1 dá 4. E realmente, este é o conjunto de solução desse sistema de equações. Então está aqui apresentado, pessoal, o algoritmo na forma de um conjunto de operações organizadas, desde a entrada, né, dos coeficientes da matriz e a matriz do vetor das constantes, né, e a saída vai ser a solução ou a mensagem de que o sistema não possui solução única ou o sistema não tem solução. Estão aqui todos os passos, né, do algoritmo. A principal operação é essa aqui, ó, né?
de cálculo do multiplicador e as operações entre as linhas para zerar os coeficientes e depois as operações de saída. Muito bem. Então vamos agora duas situações. Quando o sistema não tem solução ou quando ele é um sistema de soluções em quantidade infinita. Tá? Esses dois sistemas de equações aqui. Por que eu apresentei os dois juntos, pessoal? Porque eles são muito parecidos. Né? Ó, primeira equação, x1 mais x2 mais x3 igual a 4, tanto no sistema da esquerda quanto no sistema aqui da direita. Segunda equação, 2x1 mais 2x2 mais x3 igual a 6, e aqui, ó, 2x1 mais 2x2 mais x3 igual a 4. Então tem uma diferença, aquele joguinho de 7 erros, está aqui uma diferença. E na terceira equação, x1 mais x2 mais 2x3 igual a 6, e aqui a equação é a mesma. Então a única diferença ocorre aqui na segunda equação, do lado direito. Tá? Então, para eu resolver esse sistema, eu posso fazer as mesmas operações, né, simultaneamente. Então vejam, para eu zerar o 2 que está aqui, eu preciso multiplicar a primeira linha por 2 e fazer uma subtração. 2 menos 2 vai dar 0 aqui. E para eu zerar esse x1 que está na terceira equação, basta eu subtrair a terceira equação menos a primeira. Então a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, e a linha 3 recebe a linha 3 menos a linha 1. Tá? Então, fazendo isso, ó, aqui 2 menos 2 a 0, 2 menos 2 a 0 e 1 menos 2 a menos 1. Opa! E aqui 6 menos 8 dá menos 2. Aqui do lado direito, vamos fazer os dois ao mesmo tempo. 2 menos 2 dá 0, 2 dá 0, 1 menos 2 dá menos 1, e 4 menos 2 vezes 4 dá menos 4. Terceira equação, eu tenho que subtrair. Ó. 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, e 2 menos 1 dá 1, sobra x3. E 6 menos 4 igual a 2. E vai dar a mesma coisa, né? Porque a terceira equação é a mesma. x1 menos x1 dá 0, x2 menos x2 dá 0, e 2x3 menos x3 dá 1, e 6 menos 4 dá 2. Então vocês vejam que, tanto no sistema da esquerda, quanto no sistema da direita, eu tenho uma equação, que é a primeira, que tem as três incógnitas. Na segunda equação, aqui do lado esquerdo, ó, o que está dizendo? Que o x3 vale 2. Né? E aqui também. Então, o x3 é igual a 2, tanto como consequência da terceira equação, como da segunda equação. Eu concluo que o x3 é igual a 2 nessas duas equações. Então, tudo ok. Mas aqui do lado direito, ó, a terceira equação me diz que o x3 é 2, e a segunda equação está me dizendo que o x3 é 4. Então, o sistema que está escrito do lado direito é um sistema impossível. Porque a segunda equação, ela não é possível de ser resolvida simultaneamente com a terceira. Então eu já sei que esse sistema que aparece aqui do lado direito é impossível. Do lado esquerdo eu concluo que o x3 vale 2 e eu vou substituir na primeira equação. Quando eu substituir o x3 igual a 2 na primeira equação, vai ter duas incógnitas, x1 e x2, então eu não vou ter como determinar uma solução única para o sistema de equações que aparece do lado esquerdo. Né? Então eu vou ter um sistema possível e indeterminado, né? Vai ter infinitas soluções, isolando, então eu tenho o x3 igual a 2, o x2 igual a 2 menos x1, e o x1 é arbitrário. Enquanto o sistema que aparece do lado direito é um sistema impossível, isto é, ele não tem solução, né? É impossível encontrar uma solução para o sistema que aparece ali do lado direito. Tá? Então, é claro que, como eu disse para vocês, né, para ilustrar esse conceito, o fato de quando é que eu vou à conclusão de que o sistema é impossível? Né? Sempre que eu encontrar, pessoal, situações como essa aqui, ó, em que uma das equações me diz, é uma das situações, né, quando uma das equações me diz que o valor da incógnita é 4 e numa outra equação essa mesma incógnita tem que ser igual a 2. Isso significa que o sistema é impossível. Tá? Uma outra forma de concluir que esse sistema é impossível é se eu somar aqui, ó, essas duas equações. Porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 2. E o 0 não é igual a menos 2. Tá? Muito bem. Então, um exemplo 3, para ilustrar, então, a chamada solução trivial é quando eu tenho um sistema, como aparece aqui em tela, esse sistema 2x2, que é um chamado sistema homogêneo. Né?
é um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, x1 e x2, e do lado direito as constantes são todas iguais a zero. Então, quando isso acontece, a gente chama o sistema de um sistema de equações homogêneo, ou simplesmente um sistema homogêneo. Tá? Essa terminologia só é usada quando todas as constantes do lado direito são iguais a zero. Então, vejam, para eu eliminar essa incógnita 6x1 que aparece aqui na segunda equação, eu preciso multiplicar essa primeira linha por 2 e subtrair. Né? Então, eu faço a linha 2 menos 2 vezes a linha 1 e coloco no lugar da linha 2. Então, menos 2 mais vezes 3 dá menos 6, soma com 6 dá 0. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, soma com menos 9, menos 17. E menos 2 vezes 0 é 0, soma com 0 dá 0. Então, a segunda equação implica diretamente que o x2 é 0 dividido por 17, ou seja, x2 igual a 0. E eu substituindo na primeira, concluo que também o x1 é igual a 0, ou seja, a única solução desse sistema homogêneo é a chamada solução trivial, quando todas as incógnitas são simultaneamente iguais a 0. E é um sistema possível e determinado, né? Só tem esta solução. Um sistema homogêneo sempre tem solução, né, pessoal? Se eu substituir tudo por 0, sempre dá 0. Neste caso, é um sistema que tem uma solução só. Então, só para concluir aqui, pessoal, nos programas de computador que efetuam cálculos com matrizes, né, a notação matricial ela é a preferida, né, na hora de montar e resolver sistemas, né, porque a matriz de coeficientes, que é representada geralmente pela letra A, ela é uma única letra, certo? Que engloba todos esses coeficientes aqui, certo? O A1, o A12, o A1N, né? O A21, o A22, a A2N, etc., a N1, a NN. Então, todas as linhas que representam os coeficientes são representadas por uma única letra, que é a matriz de coeficientes, a letra A. O vetor x, que representa todas as incógnitas, x1, x2, etc., o xn, e a constante b, que representa todas as constantes, b1, b2, etc., bn. Então, este sistema aqui, ele é representado de forma muito sucinta por ax igual a b. Ó. Então, nos programas como MATLAB, Octave, Maple e outros programas que fazem cálculos com matriz, na calculadora HP, aquela que eu mostrei para vocês outro dia, né? Para quem tem HP, a CASS e outras calculadoras, você entra lá com a matriz, né? Para resolver o sistema e apresenta lá uma linha de comando ou duas, ele resolve, né? Então, por exemplo, esse sistema de equações aqui, ó, né? Ele equivale a esse sistema, a essa notação, desculpa, ax igual a 0, onde o A é essa matriz e o 0 representa um vetor formado de zeros, com duas linhas, né? 0 e 0. E esse sistema, né, equivale à equação ax igual a b, onde o A é essa matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os coeficientes aqui do sistema, e 1, 4, 7 são as constantes que formam o vetor B. A importância dessa notação é que é possível, então, mostrar que, escrito nesta forma, temos o seguinte resultado. Se o determinante da matriz A for diferente de zero, então o sistema tem solução única, né? Nós estamos aqui falando de sistemas com N equações e N incógnitas. Então, é fácil em determinantes, né? E neste caso, quando o determinante é diferente de zero, a matriz inversa A na menos 1 existe, e a solução formal do sistema, ax igual a b, dada pela fórmula x igual a menos 1 vezes b. Então, essa fórmula aqui, ó, né, ela é muitas vezes implementada nos programas de computador, né, como uma linha de comando para resolver um sistema N por N, mas, na verdade, quando tu escreve essa fórmula, em muitos programas ele usa, né, o método de eliminação de causas. Alguns vão calcular a matriz inversa e depois multiplicar pelo vetor B, né? E se o determinante da matriz de coeficiente for diferente de zero, esse cálculo está tudo correto, tudo certo, né? Qual é o problema de cálculo da matriz inversa? É que é uma operação muito custosa, computacionalmente, tá? E dependendo da ordem da matriz, né, essa operação pode ser bastante difícil de ser realizada, né, apresenta certos problemas de instabilidade e tal. Então, do ponto de vista teórico, essa fórmula realmente ela é muito importante,
porque ela apresenta, né, uma solução formal para esse sistema de equações escrita nessa forma aqui. Tá? Então, pessoal, eu vou, por hoje, ficar por aqui. Né? Eu vou, na próxima aula, então, encerrar essa discussão sobre sistemas de equações lineares, apresentando ali uma versão, pelo menos um exemplo ou dois dos métodos iterativos, tá? E já na terça que vem, então, eu vou organizar essa atividade, essa segunda atividade de avaliação, em função desse contexto, né, das nossas aulas serem nesse modo remoto, até para que vocês possam acompanhar e produzir, né, conseguindo resolver os exercícios. Eu vou apresentar uma tarefa, assim, com uma equação ou duas, tá? E vou ser bem direto, assim, a usar o método de Newton-Raphson, né? E vocês podem usar aquela planilha se acharem conveniente. Quem quiser usar uma calculadora, ok, né? Não tem problema nenhum, tá? Mas aí, né, fica a cargo de cada um escolher qual é o dispositivo, né, que vai utilizar para fazer as operações. Eu recomendo usar a planilha porque ele é bastante fácil, né, de vocês manipularem, e vocês podem até postar a planilha junto, né, com a resposta da solução das equações. Tá? Certo? E aí o que eu vou pedir é que, caso vocês usem a planilha, vocês anexem o arquivo da planilha e mais um arquivo com as conclusões, né? Olha, para a equação tal, as aproximações são os valores tais, e a conclusão é que a raiz é tanto, né? Que nem eu apresentei lá nos exemplos que eu resolvi nas aulas anteriores. Ok, pessoal? Sim, eu vou mostrar na aula que vem, Thaís, o Octave, quer ver? Eu até tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, já vou aproveitar aqui a pergunta. Eu tenho na minha máquina Octave, e se vocês quiserem, vocês poderão utilizar. Ele é um programinha free, tá? Ele está aqui, esse aqui. Bota aí nos navegadores ali, site de busca, Octave, né? Aí vai aparecer o projeto do Octave, que é um projeto, né, desenvolvido há bastante tempo. O Octave, ele é um programa semelhante ao MATLAB, tá? E ele tem uma janela de comandos, como a que está aparecendo aqui, ó. Então, tu pode, né, desenvolver funções próprias, né? Tu pode fazer operações com matrizes. Por exemplo, vamos supor que tu queira resolver um sistema aqui por aquela forma, né, A na menos 1 vezes B. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar um sistema como aquele ali, que eu mostrei, né, quer ver, ó? 3, 4, 6, menos 9, eu só vou botar outros valores aqui. Então, a matriz de coeficiente é 3, 4, 6 e menos 9. Tá? Vou mostrar aqui. Então, vou botar aqui. Vou botar assim, exemplo. Então, vou botar aqui. Então, vou botar uma matriz. Tu pode separar assim, né, os elementos. Tu escreve a letra maiúscula para representar o nome da matriz, digamos a letra A, igual. Aí abre um colchete, coloca 3 e 4, que são os elementos da primeira linha, separados por um espacinho ali. Ponto e vírgula, 6 e menos 9, os elementos da segunda linha. Separados por um espaço, fecha o colchete, dá Enter, aparece ali a matriz de coeficientes, tá? Vamos supor que o vetor B fosse, sei lá, 5 e menos 10. Tá? Ou seja, eu quero resolver o sistema AX igual a B. Eu quero descobrir um vetor com duas incógnitas, x1 e x2, né?
de modo que 3x1 mais 4x2 dê 5 e 6x1 menos 9x2 dê menos 10. Então, uma forma de resolver é calcular assim, ó, inversa de A, que é aquela fórmula que eu apresentei ali, né? Ó. Não, acho que está mais para frente. Aqui, ó. A forma teórica, né? Quando tu tem um sistema na forma x igual a b, é que o x é a inversa de A multiplicada por b. Então, tu pode implementar isso aqui. Ó. Tu define a tua matriz, define o vetor b e calcula lá. Então, o x vai ser, o x1, né, vai ser 0,09 e o x2 vai ser 1,17. Quer ver? Ó, se eu definir que o x1 é 0,098039, né, o x2 é 1,176471. Ó. Se eu fizer 3 vezes x1 mais 4 vezes x2, tem que dar 5. Ó. Vai dar 5. É 4,7. Eu arredondei ali, né? Certo? Se eu fizer 6 vezes x1 menos 9 vezes x2, ó, tem que dar menos 10. Ó, menos 10,588. É que eu botei vírgula ali, eu digitei errado. Vamos corrigir aqui. Ó. Aqui eu vou botar ponto aqui. Agora que eu vi. 0,09839, tá. Agora 1,176471, tá? Agora eu vou repetir aqui. Então, ó, 3x1 mais 4x2 dá 5. E 6x1 menos 9x2 dá menos 10. Então, além de calcular, tu permite tu fazer a verificação rapidamente. Tá? Então, se tu pegar, por exemplo, esse primeiro sistema aqui, ó. Tá aqui. Ó. Quer ver, ó? Isso aqui é bem rapidinho de resolver. Tá ali o sistema, né? Então a gente entra ali com a matriz, ó. Vamos chamar de M, tá? A matriz de coeficientes. 1, 0 e 3, tá? Depois 2, 1, menos 1 e 1. Depois 3, menos 1, menos 1 e 2. E na quarta linha, menos 1, 2, 3 e menos 1. Né? Fechou o colchete. Vamos conferir. 1, 1, 0 e 3, tá ali, ó. 1, 1, 0 e 3. Os coeficientes da segunda equação. 2, 1, menos 1 e 1. Os coeficientes das incógnitas. 3, menos 1 e 2, lá na terceira equação. E na quarta equação, menos 1, 2, 3 e menos 1. Né? O vetor B é 4, ponto e vírgula, 1, ponto e vírgula, menos 3 e ponto e vírgula 4. Ó. Opa, fechou o colchete. Pronto, o bom é que se a gente não fecha, pode fechar depois que ele aceita. Ó. 4, 1, menos 3 e 4. Quer ver? Ó? Olha só. Cálculo da solução. Quando a gente coloca a porcentagem, ele interpreta como comentário, tá? Ó, x igual inversa de A vezes B. Ó, inversa de A vezes B. Aí. Ah, não, desculpe, eu chamei de M ali. Né? Vamos corrigir. O bom é que se ele der uma mensagem, a gente logo localiza. Qual é o problema? Ó, inversa de M vezes B. Ó, menos 1, 2, 0 e 1. Ó, que foi exatamente a solução que a gente encontrou ali, ó. Onde é que tá? Ó, menos 1, 2, 0 e 1. Né? Que foi a solução que a gente encontrou aqui no octável. Menos 1, 2, 0 e 1. Ó. Menos 1, 2, 0 e 1. Tá? Então a gente vai ver alguns exemplos aí nas próximas aulas, né, e se vocês forem comparar, os comandos são muito
semelhantes ao do MATLAB, então o que vocês aprenderem aqui no Octave, depois se vocês vierem a usar o MATLAB, vocês poderão aproveitar. E aí vocês poderão programar também, né? Mas aí fica por conta de vocês. Aprender a programar, aí fica por conta de cada um. Tá? Muito bem, pessoal. Então, ficamos por aqui. Professor, só uma dúvida, esse Octave é o mesmo aquele que tem online? Desculpa, eu não entendi, eu podia falar um pouquinho mais, eu acho que o do alto-falante está meio baixo. Deixa eu ver se não é o meu aqui, peraí. Ah, é o meu aqui, peraí. Pode falar. É que tem um Octave online, é o mesmo? Olha, é possível, viu? Eu não sei como é que funciona esse online. É só botar o online, o Octave aqui no navegador? Isso. Vamos ver aqui. Tá, mas tem que botar o Octave online ou só o Octave? Ah, tem uma Octave online ali. Ah, é, tem uma opção online. Vamos ver. Deve ser. É possível. Tu já usou esse aí? Esse primeiro aqui? Isso, é o primeiro, a gente usa. Quem não tem MATLAB, normalmente a gente usa esse aí. Sim. Então é isso aí. É o mesmo. A única diferença é que tu não precisa baixar daí, né? Sim, ele já é online direto. Né? Mas é isso aí, os comandos são os mesmos. Ele é do mesmo projeto. Quer ver, ó? Ó, é o mesmo projeto. Aí, inclusive, a vantagem desse aqui, alguns colegas falaram, ele tem um tipo um help aqui, né? Ele vai te dando umas dicas ali de como é que faz determinadas coisas. Mas é isso aí, é a mesma coisa. E só Tá. com algumas coisas, se quiser fazer, tem que adicionar algumas bibliotecas só. Não, Ah, sim, claro. Aí eu entendo. Mas assim, ó, quer ver, ó, se vocês tiverem espaço no computador, tá, de vocês, né, para quem quiser, evidentemente, esse projeto aqui, ó, do GNU, né, se vocês entram aqui, ó, ele tem várias informações aqui sobre o projeto, né, ele é bem seguro, viu, é bem confiável esse site aqui, eu tenho vários colegas que utilizam, alunos meus, eu tenho uma bolsista que está num projeto de iniciação científica, que eu estou orientando, que ela usou o Octave e... Olha, Thaís, é o seguinte, ó, eu estava dizendo, eu não vou ensinar para vocês os comandos do Octave. Tá? Isso realmente não terei condição de fazer. O que vocês podem fazer é pesquisar. Eu tenho eu tenho naquela apostila os comandos básicos ali, aquela apostila que está disponível ali no site, no Moodle aqui, ó. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que até deixa eu ver. Acho que eu posso colocar a apostila que eu tenho. Eu tenho uma apostila que tem alguns exemplos resolvidos, assim, comandos e tal. Mas eu não vou ter condições aqui no cálculo numérico, nesta forma de trabalho que a gente tem aqui, que é a forma remota, né, de ensinar programação no Octave. Isso não vai ter condições de fazer. Eu vou mostrar alguns comandos, assim, como esse que eu mostrei na aula de hoje, né? Mas ensinar a utilizar nessa forma remota, só essas coisas mais básicas, né? Mas aí eu não vou ter condição porque na aula presencial, até a gente conversou esse tempo sobre isso, né? É que o cálculo numérico, ele é uma disciplina que se modificou, né? Então, em função dessas modificações que antes a gente tinha previsto lá, aulas de laboratório para desenvolver alguns programas, isso acabou se modificando, ela se transformou em uma disciplina que tem muito mais objetivos, né, nos conteúdos, então realmente não vou ter condição de detalhar para vocês. Alguns comandos como esse que eu mostrei hoje, mas é isso que o colega falou, né? O fato de não ter o computador não é um impeditivo, né? Porque esses programas hoje eles rodam em navegadores, né? Então tu pode, eu acredito que até no celular eles executam alguns comandos, né? Então, claro que no celular é mais difícil de entrar com uma matriz, por exemplo, né?
certo? Então, se tu quiser usar planilhas do Excel e outros recursos, né, tu pode utilizar, né, mas realmente, digamos assim, privilegiar o uso do Octave para a resolução desses problemas, a gente não vai ter, pelo menos não pensei nisso inicialmente, né? Por isso que eu até sugeri que vocês, nesse exercício lá do método Newton-Raphson, usasse a planilha do Excel, né? Tá? Até um colega falou, né, que vocês têm a opção de utilizar o Office 365, né, por aquele contrato da PUC, né? Então, seria uma forma bem simples de resolver esse tipo de problema. Ok. Mas assim, pessoal, então assim, né, a gente não pode, ao mesmo tempo, também, ó, como o colega falou, se algum de vocês, tá, conhece bem o Octave, ou tem interesse, tá, e de repente, professor, eu descobri aqui como resolver o problema, né, usando esses comandos, não sei o quê. Bom, me manda, né, eu avalio, tá, eu avalio se é uma coisa que faz sentido, que está dentro do, né, do contexto da disciplina, tá, eu posso considerar, não tem nenhum problema. Tá? Mas eu tenho que fazer uma avaliação prévia, porque, né, porque às vezes certos comandos eles não estão de acordo. Digamos, tu usa um comando que não tem nada a ver com a teoria que está sendo vista, aí não tem sentido. Né? Isso que eu quero dizer. Agora, se tu usar algum comando que eu tenho conhecimento de aquele comando, porque eu sei, por exemplo, eu conheço um comando que usa uma fórmula conhecida como fórmula dos trapézios, tá? Bom, então ele implementa essa fórmula, né? Agora, se tu usa um comando lá que usa uma forma totalmente diversa da forma dos trapézios para resolver uma integral numérica, aí não tem muito a ver com o que vai ser visto no curso. Tá? Porque a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Esse contexto, digamos assim, ele é um pouco diferente. Então, a gente tem que ir se adaptando aí, né, a essas circunstâncias e tentar aproveitar o que cada um tiver de melhor dentro, né, da infraestrutura e das condições de trabalho e de estudo que cada um tem. Ok, pessoal? Vamos falando então. Uma boa noite para vocês. Então, se alguém tiver tempo e tiver disponibilidade, dá uma olhada no Octave, se quiserem baixar o programa aí para ir testando. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns exemplos aí para aproveitar esse programinha aí. Uma boa noite então. Tchau, tchau. Até terça-feira.